terminou essa tabela aqui e agora eu vou... Mostrei como é a minha tabela e agora eu vou explicar para vocês melhor como vocês podem fazer a tabela de vocês, para ficarem semelhante à minha, tá? A minha orientação é que seja semelhante, que tem dado certo, ok? É assim que eu tenho ganhado dinheiro, é assim que as pessoas me veem, que tenho credibilidade para fazer desse jeito, e assim que eu recomendo, ok? Então, primeira coisa, vamos dizer, você que está iniciando, vamos falar assim, que é aquela até... o Jordi parece que tem uma certa insegurança, isso é normal, todos são assim, eu também já tive. Primeira coisa é analisar o mercado e procurar saber qual é os preços que estão cobrando, ok? E aí você vai ver que a grande maioria cobra por metro quadrado e não tem por que você não cobrar por metro quadrado, ok? Então tá. Aí você vai fazer, né, o projeto arquitetônico, tá? Que ele vem depois de um estudo, de um anteprojeto, depois o arquitetônico, e o de prefeitura, que é para aprovação. O que a gente faz? A gente faz aqui o seguinte, ó, tem essa tabelinha aqui e aqui eu mostro para vocês que eu tenho uma tabela para residência, para comércio e para a indústria, ok? E aí eu tenho um nível de complexidade que também a gente pode dizer que é o padrão. A gente pode fazer num padrão simples, padrão médio e o padrão de alto padrão, né? Uma obra de alto padrão. O que diferencia isso? Claro, um alto padrão tem uma complexidade maior, às vezes a própria fachada, né, muitas vezes existem pórticos, né, você faz materiais variados, né, estrutura metálica misturado com concreto, misturado com madeira, né, então ele vale mais. Por que não vale mais? As pessoas pagam mais por isso. Então, o meu preço médio, tá, por metro quadrado de uma residência, R$30 por metro quadrado, considerando estudo, projeto arquitetônico e o prefeitura. R$30, tá? Porque o meu mercado é por aí, eu até cobro um pouco mais, tá? Você analisa o seu mercado e de repente você pode cobrar um pouco menos, nada impede disso. E depois com o tempo você vai elevando o teu preço, ok? E aí eu jogo 20% a menos para quando é muito simples, tá? Uma casa bem simples, uma casa, por exemplo, de até 100 metros quadrados, né? E ainda eu cobro 100, mesmo que ela tenha 42, eu vou cobrar 100, eu vou cobrar nesse preço mais simples, na verdade, ok? E se já é uma casa que exige muito mais complexidade, né, que exige mais trabalho também, mais conhecimento, né, mais inovação, mais atualização do mercado, de materiais, isso e aquilo, então a gente põe 20% a mais no preço do projeto, ok? Então eu tenho 3 preços dependendo da complexidade do padrão do projeto. E depois eu tenho também a tabela diferenciada para o comércio e para a indústria, como eu já falei, tá? Por quê? Porque, na verdade, esses valores, como eu falei, ele é proporcional ao custo final da obra. Se 1.000 metros quadrados de barracão é muito mais barato que 1.000 metros quadrados de casa, então você deve cobrar menos, ok? Então, por exemplo, aqui eu cobro 30, vamos pensar no padrão médio. Estou cobrando 30 para fazer uma casa, para fazer um barracão eu cobro 10, ok? Bem menos. Por quê? Também são 4 paredes e a cobertura. Tá? Então eu achei essa proporcionalidade porque realmente um barracão ele fica até menos de 1/3 por metro quadrado de um custo de uma residência. Ok? Então se eu vou fazer 1.000 metros quadrados de barracão, já tem um valor aqui de 10 mil. Eu posso até dar um desconto, posso até dar um bônus para o cliente. Mas em minha tabela parte desses 10. Ok? Se é um barracão de 300 metros quadrados, vezes 10 dá R$3.000. Esse é o preço que eu cobro de um barracão industrial, tá? De 300 metros quadrados, R$3.000, ok? Se complexidade, ou seja, nós temos aqui na nossa cidade indústrias de calçado, de repente eles têm algumas indústrias que, além de indústria, também tem o seu lado comercial de vendas, quer mesclar uma coisa com outra, fazer uma fachada de pele de vidro, né, espelhada, aquela coisa toda, então vai ter um valor maior final. Como eu cobro proporcional ao custo, eu cobro por metro quadrado, que é proporcional ao metro quadrado final da obra, então né, não tem por que não cobrar diferente. No caso do comércio, ele é mais caro do que uma residência. Muitas vezes a gente é chamado para fazer um comércio, vamos dizer, um comércio de 100 metros quadrados já é um grande comércio, e ele tem muito mais detalhe do que uma residência. Vamos dizer, a mesma coisa que vamos dizer assim, um aluguel de uma casa, para você alugar para uma residência e alugar para um comércio.
Não é diferente? As pessoas não pagam mais por um aluguel comercial do que residencial? E por que também você não cobrar mais por um projeto comercial? Então é assim que eu faço, tem dado certo, ok? Tem também padrão mais simples do comércio e o padrão mais elevado, mais complexo. Então a gente tem também. Então aqui é uma tabelinha onde a gente mostra os 3 padrões e os 3 tipos de obra, comercial, residencial e industrial, ok? O Douglas Santos está perguntando aqui, vamos lá, tem 2 aqui. O Jordi primeiro, Jordi Soares, tá. Júnior, o problema é que o pessoal aqui na minha região, por exemplo, muitos concorrentes cobram R$1.000 o mínimo. Então acaba ficando difícil de cobrar mais, sendo que o concorrente cobra menos. Tá. Eu já falei isso, que tem uma aula de como cobrar o valor, né, que você merece pelo seu trabalho. Né? Então como você tem um preço maior, porque você vai demonstrar maior valor, tá? Como agregar valor ao teu projeto, para que você não se preocupe com o teu concorrente, no sentido, você não vai perder um projeto para o seu concorrente, desde que você demonstre valor no teu serviço, no teu projeto, com o cliente. Então, tem várias maneiras de você demonstrar valor, tá? Desde mostrando autoridade. Aí nós temos, né, é que eu tenho que falar dos outros vídeos, porque tem que assistir, porque não dá para eu falar tudo, mas você tem que passar a ter autoridade. Como você vai passar? Através de dando conteúdo. Aonde você vai dar conteúdo? Você tem jornal na sua cidade? De vez de fazer uma propaganda no jornal lá, engenheiro Douglas Santos, telefone. Não, você põe um artigo, escreve algo sobre o que você faz, né? Faz alguma coisa dentro da sua área. As pessoas vão ler, vão te enxergar como conhecedor do assunto, como especialista do assunto. E vai enxergar você como o número 1. Vai ser a pessoa que vai ser lembrada quando for necessário fazer aquele tipo de serviço. E por isso as pessoas pagam mais. Porque vai ter valor agregado. Você vai ser uma autoridade, você demonstra conteúdo. Tem rádio. Vai na rádio, procura lá, ó, 5 minutos, uma vez por semana, você vai falar sobre um item da obra. Né? Vamos dizer que você faça projeto, renderização, tá? Então você vai falar lá que você pode fazer isso, que pode fazer isso, quais as vantagens de você ver o teu projeto antes de ficar pronto, exatamente como ele vai ficar. Então, uma vez por semana, 5 minutos, algumas pessoas com certeza vão te ouvir e você vai se tornando autoridade e aí você vai poder cobrar mais que esses teus colegas aí, tá? Outra maneira é a mídia digital. Eu até falo das outras mídias, porque na verdade as pessoas ficam falando só de mídia digital. Mas a mídia, né? No caso digital, o marketing digital também é muito forte, tá? Você mostrar, colocar conteúdo. Você vai criar autoridade e aí você também cria a reciprocidade, ou seja, as pessoas começam a receber teu conteúdo e quando elas vão precisar de algum serviço, né, eles vão lembrar de você. Você passou conhecimento e aí eles vão retribuir através da procura, pelo menos. Vai te procurar. E aí você vai ter a chance de mostrar realmente o que você faz. E com todo esse valor que você está agregando, você vai poder cobrar mais que os seus concorrentes, ok? Vamos lá. Espero que eu tenha respondido. Tá? Estou de forma meio breve, mas eu posso indicar alguns vídeos aí que você vai assistir que vai te responder ainda mais e melhor sobre esse assunto. O Douglas Santos, é complicado, meu caro Jordi. Ele tá respondendo para o outro. A galera desvaloriza a profissão quando cai demais com o valor. Tá. Então, por isso que a gente não pode cair a gente não pode, a gente tem que ver o nosso, ok? A gente tem que ter conhecimento, que nem eu falei, a gente tem que observar o mercado, saber o que estão cobrando, tá? Mas a gente tem condição de diferenciar, ok? Na verdade, o que eu falei no início é muito importante. Todos nós que saímos da faculdade, como engenheiro, arquiteto, nós temos que saber que o cliente nos enxerga como conhecedor do assunto. A princípio, nós somos todos iguais, conhecemos as técnicas, como constrói, como faz projeto. E o que nos diferencia é justamente esse algo a mais. É como lidar com o cliente, como atrair o cliente, tá? Como se relacionar, aí não é só com o cliente, como relacionar com o fornecedor que se torna o seu parceiro,
como relacionar com os empreiteiros que também se tornam seu parceiro e que estão ali de pronto quando você precisa, tá? Nos momentos bons e principalmente nos momentos difíceis, para poder solucionar muitas vezes situações complicadas. Então o relacionamento é fundamental também, tá? Aí a outra eu já respondi aquela lá, e agora tem mais uma aqui que eu estou lendo. Live vai ficar salva. Cheguei agora. Vai. Vitor Sanches. Ela fica não só essa live, tá? A gente tem feito aqui todas as terças-feiras, às 19h30, uma live que, na verdade, elas são até sugestões. Nós temos grupo no WhatsApp, por falar nisso, quem quiser entrar nos grupos do WhatsApp, fala, eu quero entrar no grupo do WhatsApp, nós vamos mandar o link, você vai entrar, e nesses grupos a gente lá comenta. Essa live que nós estamos fazendo foi sugestões de pessoas que estão com esse problema de montar a sua tabela de preço, como cobrar. Que também já falaram isso que vocês estão falando, que dá dificuldade, que o concorrente cobra abaixo, que aí você tem que fazer também, que não sei o quê. E aí eu justamente procuro colocar aqui para que você não entre na onda de todo mundo e se diferencie para poder cobrar o justo. E aquele que cobra barato, ele vai deixar de fazer, ele não vai nem conseguir o barato, porque você vai se demonstrar como a pessoa que tem valor. Não adianta nada a gente comprar algo, tá, que não tenha valor. A gente vai querer pagar, e paga às vezes bem, pelo aquilo que nos vai trazer benefício. O que é valor? Na verdade é ter benefício. Se a pessoa vai me trazer muito benefício, ele agregou muito valor. As pessoas pagam por isso. Se é um projetinho, eu cobro barato, mas aí também entrega aquele projetinho de prefeitura, só faz o de prefeitura e ainda muito mal feito, entendeu? Vai chegar uma hora que as pessoas vão perceber que ali não tem valor, nem sai caro, né? O menor que ele cobre, o preço, ele é caro porque a qualidade do trabalho é muito ruim. Então, você tem que saber mostrar no mercado, o teu marketing tem que ser coerente com isso. E isso nós temos outras lives que falam sobre isso. Como você se demonstrar como profissional, ter um nicho, tá? Ser um especialista, ter conteúdo, ser uma autoridade, para as pessoas ter reciprocidade, tá? Perceberem que receberam muito de você e pode retornar com você quando precisar de um serviço. Então, tudo isso é uma consequência de um passo a passo e é uma bola de neve. Quando você percebe que essa coisa começa a andar, você vê que aí um puxa o outro, tá? A gente tem falado de situações onde a gente diz a princípio que todo profissional ele se forma e vai ter seu espaço, ok? Só que alguns têm mais sucesso que outros, tá? Todos têm seu espaço, mas uns têm mais sucesso que o outro. Por quê? Porque tem os diferenciais, ok? Como que ele, naquele espaço, ele conseguiu atrair mais? Né? Como as pessoas foram mais atraídas e por quê? Tudo isso, a gente tem os seus motivos e a gente já falou sobre isso nas outras lives, ok? Vamos lá. Continuando, tem tabela de preço, né? Também, tá? Daquela mesma forma, tá? De projetos estruturais. Então, de repente, tem gente que só faz o estrutural, faz o hidráulico, o elétrico. Também deve ter suas tabelas a nível de complexidade e também do tipo de obra. Ou seja, por exemplo, um hidráulico de uma casa é uma situação, um hidráulico de um barracão é outra situação. De repente, é muito mais metragem, mas o preço pode ser o mesmo, porque a dificuldade, porque sempre eu digo, parta sempre da proporcionalidade, do custo total da obra, ok? Então, não é porque um barracão tem muito mais metragem que você vai cobrar mais. Ele tem muito mais metragem, mas quanto vai ficar o preço final desse barracão? Se esse barracão grandão vai custar no final mais barato do que uma casa menor, ele também tem um projeto mais barato. Então, o custo por metro quadrado é diferenciado conforme o tipo de obra, ok?